porque as frentes cristãs criticaram o desfile em homenagem ao presidente Lula pelas sátiras a famílias evangélicas e anunciaram um pedido de medidas judiciais contra a escola de samba Acadêmicos de Niterói no Carnaval do Rio. Esse incômodo aconteceu justamente por conta da ala Neoconservadores em Conserva, que retratavam famílias de grupos identificados como de direita, como famílias dentro de latas de conserva. A Frente Parlamentar Evangélica divulgou uma nota de repúdio a essa conduta desrespeitosa e afrontosa da escola no Carnaval. Já o presidente da Frente Parlamentar Católica, o deputado Luiz Gastão, do PSD do Ceará, disse que vai exigir providências e atuação dos órgãos competentes para a devida apuração dos fatos e responsabilização. Quem também se pronunciou foi a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, do Rio de Janeiro, dizendo que o desfile da Acadêmicos de Niterói, em homenagem ao presidente Lula, configurou preconceito religioso contra cristãos na ala Neoconservadores em Conserva. Eu vou começar pelo Luiz Felipe Dávila, porque lá atrás, na semana passada, quando nós discutíamos aqui a história e a defesa de alguns que entendiam que a justiça poderia proibir o desfile dessa escola de samba, o Dávila mencionou o respeito à liberdade de expressão. Dávila, o desfile já aconteceu. E aí nós pudemos observar exatamente o que a escola de samba criou. Quais foram os adereços, as mensagens, as fantasias, a partir do desfile realizado. O que é possível considerar em relação a essa manifestação de grupos evangélicos, principalmente nas casas legislativas? Caniato, eu sou um defensor radical da liberdade de expressão. Acho que qualquer pessoa pode dizer o que quiser, mas precisa entender as consequências do que se é dito. Então, no momento em que há a materialidade, como aconteceu agora com o desfile da escola de samba, aí sim você aciona a justiça, mas precisa ter a materialidade, porque senão é censura prévia. É exatamente o que nós condenamos aqui com os famosos inquéritos intermináveis das fake news. Você começa a tirar conteúdo do ar porque você acha que aquilo não é bom. Não, isso é um desrespeito à liberdade de expressão. Então, eu sou um defensor radical da liberdade de expressão. Qualquer um tem direito a manifestar sua opinião, crença, etc. Agora, tudo tem consequência. E a consequência está aí. A materialidade foi concretizada e agora os partidos de oposição estão ingressando na justiça com ação. É assim que tem que fazer. E nesse desfile não é só o enaltecimento do presidente, do PT, campanha antecipada, uso de dinheiro público, como todos nós já comentamos aqui. É uma afronta à família brasileira, é uma afronta aos cristãos, é uma afronta às pessoas que têm fé e crença. E, além de tudo, cria um enorme mal-estar. Para que ter que fazer esse desaforo contra o presidente Bolsonaro, que está preso? Para que tem que agredir o ex-presidente Temer no momento em que o PT está tentando buscar o MDB para fazer parte da aliança? Ou seja, é só tiro no pé, é ir contra o que a maioria do povo brasileiro acredita, na família, na religião cristã e principalmente na integridade moral das pessoas. Então é um desfile imoral na utilização de recursos públicos, é campanha antecipada enaltecendo o PT e é uma afronta a cristãos, a família tradicional, que é algo muito forte na cultura brasileira, e um desastre para um partido que busca o centrão para se compor politicamente e aumentar o número de partidos na base governista. Ou seja, tudo o que aconteceu na Sapucaí foi um desastre político e artístico para o governo. Pois é, você que chega agora, a informação de momento, a escola de samba que fez homenagem ao presidente Lula foi rebaixada para a 2ª divisão do Carnaval Carioca. A 2ª divisão leva o nome de Série Ouro, né? Quem não conhece Carnaval e lê ali Série Ouro parece que é a 1ª divisão, mas não. Foi rebaixada a 2ª divisão, que leva justamente esse nome, Série Ouro. Você, delegado Palombo, eu acho que alguns aspectos nós precisamos discutir a partir da manifestação das frentes parlamentares que defendem grupos religiosos, né? A Frente Parlamentar Evangélica, enfim, e o entendimento de que houve desrespeito durante o desfile dessa escola de samba
acadêmicos de Niterói, especialmente naquela ala que satirizava, né, ou ironizava as famílias brasileiras, né, as famílias conservadoras, colocando fotos ali daquelas famílias em latas de produtos em conserva, delegado Palumbo. O que é possível esperar a partir do momento em que nós entrarmos no período eleitoral e, fatalmente, políticos desse partido precisarão fazer algum tipo de aceno aos evangélicos, ou não? Eu estou errado? Não, você está corretíssimo, né? Eu sou católico, apostólico romano, praticante, faço parte da bancada católica e a gente se sente ofendido, porque o católico, o evangélico, é um povo pacífico, né? A gente prega o amor não é só da boca para fora, não. E aí quando você vê eles colocando a família brasileira, a família tradicional brasileira enlatada, em conserva, o que isso quer dizer? Foi até um padre de Ribeirão Preto que me alertou sobre isso, padre Jô de Ribeirão Preto, que me alertou. Eles querem dizer que a família tradicional está com prazo de validade, que vence. Tudo que é enlatado tem um prazo de validade, ou seja, eles querem deixar essa mensagem subliminar de que a família tradicional está se acabando. Agora, eu não sei por que essa violência gratuita, mesmo que subliminar, contra evangélico, contra católico, contra cristão, contra as famílias de maneira geral. E esses mesmos políticos que a gente vê aí gostando dessa homenagem, que foi usado dinheiro público, uma clara campanha antecipada, isso é muito claro. Eu não sei o que os tribunais superiores irão decidir, mas qualquer um entende que isso é sim uma campanha antecipada. Esses mesmos políticos que não vão às missas, que não são evangélicos nem católicos, são esses mesmos políticos que depois aparecem na frente das missas, na frente dos cultos religiosos, fazendo cara de bom samaritano, de que apoia a família e os bons costumes, mas são eles mesmos que promovem esse escárnio contra a família. Mas o tiro saiu pela culatra, literalmente em todos os aspectos, porque criou uma revolta, e posso dizer aqui com maior tranquilidade, a família tradicional conservadora brasileira é a maioria do povo brasileiro. Só que nós ficamos silentes muitas das vezes. Nós não procuramos briga, não queremos entrar em confusão, só que eles procuram. Eles acabam aí provocando o tempo todo. Para quê? Qual é a necessidade disso? Nenhuma. Perde-se voto, eles vão perder voto, porque tanto o católico quanto o evangélico sabe distinguir qual é aquele político oportunista de Copa do Mundo que aparece de 4 em 4 anos, que aí quer ir numa missa, quer ir num culto evangélico, não tem a mínima noção de como é que funciona os dogmas da Igreja Católica sobre confissão, sobre missas de domingo, sobre o rosário, não tem a mínima noção, mas eles aparecem lá pagando, né? E isso acaba criando uma revolta. O católico e o evangélico cristão de verdade sabe quem é de verdade e quem é de mentira e quem quer enganar. E fazendo isso que eles fazem, depois não adianta o presidente falar que temos que fazer acenos para os evangélicos. Não adianta absolutamente nada, porque isso aí é uma afronta a milhares de brasileiros que têm sim a família tradicional. Eu tenho orgulho da minha família, amo meus filhos, amo os meus pais, a minha esposa e tenho orgulho. Sou conservador, tenho orgulho do que sou e não fico atacando quem pensa de modo diferente. Não fico atacando quem quer constituir outro tipo de família, tá tudo certo. E também não fico provocando ninguém. Agora, imagine se fosse o contrário. Imagine se fosse um conservador de uma família tradicional conservadora fazendo qualquer tipo de ironia contra alguém que pensa diferente ou quer construir uma família que não seja a formada pelo homem e pela mulher. Imagine só o rebuliço que ia dar isso daqui. Agora, eles parecem que podem tudo, mas talvez a conta saia bem caro no momento em que o brasileiro for votar. Pois é, agora, Bruno, o desfile em homenagem ao presidente da República foi um desastre, não somente na avaliação daqueles que julgaram os vários quesitos dessa escola de samba acadêmicos de Niterói. Foi um desastre também na avaliação de muitos assessores do Partido dos Trabalhadores e do Palácio do Planalto, não sou eu que digo, vários veículos de comunicação conversaram com essas figuras e trouxeram as informações em vários portais de notícias. E aí eu lhe pergunto, qual vai ser o desafio, então, do grupo do presidente da República para apagar esse incêndio junto aos evangélicos, à frente cristã e por aí vai? Eu acho que é algo claramente com falta de estratégia. Na minha opinião, seria
muita ingenuidade dizer que o presidente Lula não aprovou o que foi feito aí. Para mim fica bastante claro, ele não revisou a letra como nós fizemos aqui, inclusive, ele não revisou previamente essa letra, ele não analisou o que seria, o que sairia para a avenida com essas ofensas, né? Que, de novo, as ofensas elas podem ser subjetivas, mas fica claro que um grupo de pessoas importantes que ele quer conquistar o voto se sentiu ofendido, assim como o Palumbo, assim como eu, assim como tantos outros que se sentem, obviamente, uma simples questão de para quê? Veja, o Dávila falou a respeito de liberdade de expressão e eu me coloco aqui eu vou aproveitar esses 2 minutos até para desmistificar muitas coisas nesse lado. Eu, no campo econômico, eu sou libertário. E no campo dos costumes, eu sou conservador. Tem muita gente que olha e fala, não, mas como pode? O que nós não acreditamos é que o Estado deva deter o monopólio da lei. A gente acredita em contratos privados, mas os costumes que você prega dentro da tua casa não tem nada a ver. Uma coisa é libertário, outra coisa é libertinagem, que é o que a gente anda vendo por aí. São coisas completamente diferentes. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque não importa quem seja, se sentiu ofendido, se coloca no campo mais conservador, como nós aqui estamos nos colocando abertamente. Então, esse é alguém que ele quer buscar o voto, essa meiuca, digamos assim, esse centro, ele diz querer. Há pouco tempo atrás, ele passou a frequentar algumas igrejas evangélicas, fazer algum tipo de aceno a essas pessoas. Ao mesmo tempo, me vem com um discurso desse na escola de samba, praticamente fazendo com que as pessoas se sintam indignadas com o que estão vendo. Então, onde ele quer chegar com isso? Me remete um pouco também quando foi ali na época do Lula começar a bater nos BRICS, ou melhor, bater nos Estados Unidos, usando os BRICS como, digamos, o novo meio de comércio, de moedas e tal. O que ele queria com aquilo? Me parece pouco estratégico. De novo, defendemos a liberdade de expressão, sem o uso do dinheiro público, obviamente. Cada um fala e faz o que quer com as consequências para isso. Agora, se ele usa o dinheiro do pagador de imposto para falar mal, inclusive desse grupo que é obrigado a financiar e ele quer o voto, eu realmente não consigo entender que tipo de comunicação é essa. O que ele quer com isso? É algo pessoal para agredir um grupo que ele não concorda ou é uma estratégia em ano de eleições? Eu simplesmente fico perdido. Falta muita estratégia. Se fosse uma empresa, já estaria quebrada há muito tempo.